A Morte dos Inumanos, a 219ª HQ que eu estou lendo esse ano, e uma minissérie aí que foi lançada nos Estados Unidos, escrita pelo Donny Cates, um excelente roteirista, que, no entanto, entregou aqui um trabalho bem meeiro, mas nos maiores esforços dele. Veja bem, essa aqui é uma série meio que encomendada, né? Do tipo, a Marvel fez uma decisão editorial, queria diminuir a quantidade de inumanos, meio que fazer como foi a fase espécie extinção dos X-Men, já que tinha humano pra caralho espalhado pelo universo, e botaram um autor de peso para fazer essa minissérie, que basicamente funciona para trazer uma nova era para os inumanos e não particularmente contar uma história. O que acontece ela se passa depois dos eventos de Vórtice Negro, que foi uma saga que eu não li, que envolve os Guardiões da Galáxia do Bendis e os X-Men do Bendis de novo. Ele fez isso umas duas vezes. E o Império Kree ficou meio que na merda. Ronan estava bem fragilizado e aparentemente vieram os Kree que passaram a vida inteira, gerações e gerações e gerações, viajando pelo espaço, chegaram lá no Império Kree com aquela filosofia de não, preservar o que é forte, suprimir o que é fraco, e dominaram de volta o Império Kree. Eu não sei se isso acontece no Vórtice Negro ou se já começa aqui dessa forma. Mas aí nessa história, esses Kree mais belicosos, eles querem de volta os inumanos, porque os inumanos foram criados como armas dos Kree, e querem basicamente que os inumanos dobrem os joelhos para eles. Especificamente o Black Bolt, o Raio Negro, que é o rei dos inumanos, e inclusive de várias tribos inumanas espalhadas pelo espaço. Teve uma saga muito boa que mostrou essas outras tribos inumanas, que eram quase praticamente alienígenas, que eu curti bastante e eu não cheguei a ler toda, porque na época eu estava lendo por mensal e acabei parando de ler mensal. Mas foi realmente uma saga muito legal, se não me engano, da revista do Quarteto Fantástico. E aqui o Raio Negro tenta enfrentar esse inimigo impiedoso, que tem uma unidade de elite vilanesca conhecida como Vox, que é um vilão estiloso até, que vai meio que causando vários atentados e buscando fragilizar os humanos e causando muitos assassinatos, como por exemplo aquele mata as rainhas das outras tribos. Alguns humanos vão padecendo no meio do caminho, aqui o Vox. E ao longo da história, o Black Bolt vai fazendo bastante coisa para meio que vingar a raça dele e meio que ganhar essa guerra. E também tem o lance de uma profecia de um rei da noite que vai derrotar os Kree, coisa e tal, que é bastante mencionada, mas que acaba não tendo muita importância para a história. E ao longo da obra, alguns dos inumanos têm participação interessante. O Dentinho tem uma participação boa, o Karnak tem uma participação muito legal, a Cristales, o Gorgon e a Medusa, porém, quase não tem vez. Eles aparecem, tem uma participação, o Maximus também tem uma participação, mas não fazem muita coisa. É uma HQ que os inumanos têm bastante personagens interessantes. Eles não têm tantos personagens assim quanto os X-Men, tantos personagens de peso quanto os X-Men, eu diria, mas o core dos Inumanos, que é a família real, todos eles são bem interessantes. E poucos da família real foram bem explorados. E principalmente a Medusa, que foi muito pouco utilizada. E nisso vai ter nessa história que ela tem reviravoltas, tem momentos assim que acontece uma coisa, você, pô, aconteceu isso, mas caralho, não era isso, e caralho, aconteceu outra coisa. Mas no fim, na soma de tudo, é uma obra muito abaixo do potencial do Donny Cates, que serve mesmo só para a questão editorial de diminuir a quantidade de inumanos e colocar eles em um novo rumo, agora com menos gente, menos inumanos. Perdão por esse espirro que eu não vou cortar de jeito nenhum, porque eu tenho uma grande impaciência de ficar editando os vídeos. Mas, como eu estava dizendo, e trazer um novo status quo para os inumanos, e nem dá para dizer que traz um novo inimigo, porque basicamente resolvem a situação dos Kree nessa edição. Algumas participações especiais, principalmente de mortes, acontecem, e dá para dizer que alguns personagens importantes morrem, mas são personagens talvez os mais fáceis de se matar, e eu fico assim com a impressão de que não tem realmente nenhuma morte de corajosa, e basicamente serve só para dizer, ó, esse monte de inumano sem nome que existe aí pelo universo acabou. Mas eu sinto que
faltou um pouco de coragem na obra e que ela só serve mesmo para uma função editorial e acaba sendo agradável de ler porque o Donny Cates é um bom escritor, mas como um todo é uma obra que talvez seja passável. Como os Inumanos não tem tantas obras assim, os fãs dos Inumanos, eu acho que vale a pena estar comprando para ler. Mas no todo, é uma HQ que não tem esse peso de a morte dos Inumanos e que tem nem de longe chega aí umas obras a entrar no hall de obras mais interessantes dos Inumanos ou do Donny Cates. Mas por enquanto é isso que eu tenho para dizer. Espero que tenha servido para falar um pouco sobre a obra, minhas impressões e talvez ajudar alguém a querer comprar ou não. E o próximo vídeo estarei voltando com Pokémon Yellow Volume 2. E então com eu não sei o que eu vou estar lendo, de HQ curta que não seja mangá. Vou ter que descobrir. Mas vou ficando nessa e até o próximo vídeo.